Vale a pena investir em fundos imobiliários? Esse é o tema do vídeo de hoje. Deixa seu like, vocês estão esquecendo do like, hein? E aí, dando uma olhada na enquete que eu fiz ontem, né, perguntando se o pessoal investe em fundos imobiliários, 2.100 pessoas responderam, 63% investe, 5% investe, mas pretende sair, 24% não investe e 8% não investe, mas pretende investir. Se a gente fizer uma continha aqui, pegando 63% que investem e pretendem continuar, os que querem sair, menos os que querem sair, mais os que querem investir, mas ainda não investem, então 66% das pessoas estão aí interessadas em fundos imobiliários. Eu realmente acho um tipo de investimento muito interessante. E dando uma olhada nos meus fundos imobiliários, antes da gente mostrar como ele tem se comportado, eu tenho o MAL11 e o HGBS11 com dividend yield anualizado aqui, pegando os 3 meses e analisando, de 8,28 para o MAL11, 6,92 para o HGBS11, enquanto nos fundos de logística eu tenho 4 fundos de logística, o BTLG11 com 8,28 de yield, um excelente fundo imobiliário, o XPLG11 com 7,92, o VTLT11, que é um fundo mono, mas tem a Renault, tem contrato atípico, eu acho bastante interessante, com 9,40 de yield, um imóvel bem interessante também, o CID11 com 10,48 de dividendo, e o RBD11, que é um educacional, com 10,4 de dividendo, XPIN11 industrial, 8,44, o NSLU11 hospitalar 10,64, ele deu umas oportunidades baratas, a maioria dos FIIs acabaram dando, né? O MXRF11 um fundo de papel a 10,40 de yield e o HCTR11 com 15,52, que é um fundo de papel também. E aí o primeiro ponto que a gente tem que entender é não comparar, né, fundos de papel com fundos de tijolos, porque os fundos de tijolos eles têm a nítida valorização ao longo do tempo, mas se você pensar no longo prazo e se o fundo imobiliário fizer o serviço certinho, se você vê o fundo imobiliário que não está valorizando o aluguel ao longo aí dos anos, alguma coisa de errado eles estão fazendo, né? Porque se os imóveis são reajustados pela inflação, por que haveria de não aumentar, né? Então vamos dar uma olhada aqui como tem sido esses fundos imobiliários. Então vamos falar agora de dividendos dos fundos imobiliários. Eu tenho cerca de 15 mil investindo em fundos imobiliários. No começo eles deram uma queda por conta dos shoppings, né, que tem aqueles lockdowns, diminuiu, mas logo depois foi aí uma sequência de alta. Eu sempre reinvisto os dividendos, mas não necessariamente no mês, né? Eu acabo às vezes juntando 2, 3 meses, eu tento pegar as oportunidades mais baratas. Em dezembro foi um mês que eu não investi, mas em novembro eu investi mais. Então assim, maior parte do tempo aqui eu fui reinvestindo dividendos, pouca coisa saiu do meu bolso, porque eu foquei muito aí nas ações, né? Hoje eu estou recebendo 122 mil reais, com uma carteira aí de 15 mil reais, sendo que os shoppings ainda não estavam bem em dezembro. Isso aqui é Datacom, tá? Então vai aumentar mais em janeiro, mesmo sem ter aportado em dezembro, vai aumentar por conta dos shoppings. Então assim, é legal, porque com 15 mil você já consegue garantido comprar cota de qualquer fundo imobiliário reinvestindo os dividendos. Isso é bem interessante. Vamos dar uma olhada então no comportamento desses dividendos ao longo do tempo. Bom, então nós vimos que os dividendos conseguiram crescer nos meus investimentos de fundos imobiliários, mas olha só cada um dos fundos aqui, como eles também conseguiram, a maioria deles, crescer o dividendo. Porque o grande chave do sucesso aqui dos fundos imobiliários é que eles cresçam os dividendos sozinhos também, né? Para conseguir a gente simular que ele vai sempre estar alinhado com a inflação e ter aquele dividendo sustentável, porque a renda fixa não tem isso, né? Inclusive os FIIs de papel também não, né? Eles são fixos, né? Então tem que sempre reinvestir a parte da inflação para poder dizer que ele está crescendo ou não. Mas enfim, não vou complicar nesse vídeo. Os fundos imobiliários conseguem sim reajustar. Esse aqui é o BTLG11, ele era de outra gestora, trocou. O BTLG11 é sensacional. A gente vê aqui umas certas oscilações no dividendo, mas vamos ver analisado para ficar mais nítido. Ó. Passou de 6,56 para 8,15. Fez subscrições interessantes. É lógico que a gente tem que analisar no detalhe, né? Não vai conseguir esse crescimento tão forte assim, mas ele consegue crescimento sim dos dividendos, no mínimo aí do reajuste da inflação, né? Aí temos o VTLT11, um fundo imobiliário mono que tem a Renault, tem contrato atípico, se sair a gente vai receber um bom dividendo, aí vai entrar outro inquilino porque o imóvel é bom. Então é um imóvel sim interessante para ter numa carteira diversificada, ó. Aconteceu em 2020, não pagou aqui porque ela guarda uma gordura em outros meses, ó. Ela guarda pelo menos um mês de gordura, e aí quando precisa ela queima. Queimou aqui também, né? Então ela queima essa gordurinha,
2020 e aí voltou normal aqui, ó, e já deu a gordurinha extra. Então ela deixou um mesinho a mais, aí dessa falsa sensação que teve declínio aqui no dividendo, mas não teve, tá? Ele continua aumentando de acordo com a inflação, o que é sensacional e deve aumentar então o quê? Tudo isso que tivemos de inflação em 2021 vai aumentar em 2022, né? Perfeito. Nós temos XPLG11, fez muita subscrição, fez algumas besteiras, eu não gostei tanto, mas o dividendo aí tá indo, né? Não tá conseguindo aquela super crescimento, né? Deu uma osciladinha aqui em 2020, mas já conseguiu aí aumentar em 2021. Vamos ver como ele se sai na sequência, né? Muito pouco tempo aqui pra gente cravar uma coisa, mas conseguiu aumentar de 2020 para 2021 pelo menos, né? E o CID11, ele assim, ele dá umas osciladas, né? O CID11 ó, teve um declínio aqui em 2020, mas eu não tinha ele nessa época, então por isso que ele não vai mostrar qualquer oscilação desse tipo. Ele está com um dividendo muito interessante, e isso a gente vê aqui em 2021, ele está conseguindo crescer o dividendo, né? Ele está com um yield aí muito forte, né? E o PVP muito barato, de 0,91. Mas uma coisa que eu garanto o que eu aprendi é que às vezes é melhor você comprar um BTLG11, que é um fundo sensacional no meu entendimento, com desconto menor, do que pegar um fundo assim que é bom, mas não é tão bom assim, né? O CID11, por exemplo. Embora o BTLT11 esteja 1,06, né? Eu acho que se tivesse a 1 aqui, eu preferiria com certeza ele do que o CID11. É que a diferença está um pouco grande, né? Mas eu sempre levo mais em consideração agora a gestora. E falando nisso, temos aqui o HGLG11, que eu também não compraria por conta do PVP 1,15, mas é um fundo muito interessante que a gente vê aqui também um crescimento, né, nos dividendos. Olha só, tem alguns não recorrentes? Tem. É que fica um pouco difícil, tem que analisar nos detalhes, né? Tem alguns não recorrentes aqui, mas ele consegue este crescimento. Então tá maravilhoso também. Aí tem o HGBS11, que é o meu fundo aí de shopping, né? E que eu achei que eu não fui tão bom nessa escolha. Por quê? Primeiro que ele é um fundo de fundos também, né? Ele paga muita taxa. E outra é que às vezes o preço não valeu o tempo, né? Porque a gente tem que levar em conta o tempo. A gente paga barato, beleza, mas e quanto tempo vai ficar isso aí para voltar ao dividendo normal, né? Demorou bastante. Comprei em algum momento aqui de 2020 esse FII e ele ficou neste tempo todo, aí teve lockdown de novo. Então assim, não foi um bom negócio. Foi um dos piores assim, não por conta do FII em si, por conta da minha escolha. Eu não deveria ter ido apenas no preço, ele se amarrou bastante. Já numa 11 eu consegui ter um pouco de sorte, vamos dizer assim, né? Ele subiu aqui, ele valorizou bem, eu comprei bem a preço barato. Depois eu comprei mais um pouco numa nova queda aqui. Então acabou dando certo aí com uma 11, mas eu também tenho poucas cotas, né? O que eu acabei postando mais foi o HGBS11 e tô lá patinando, né? Então num foi bom negócio, no outro não. Ou seja, eu acho que é mais interessante focar no dividendo sem ficar pensando muito no longo prazo que o setor vai recuperar, porque eu acho isso complicado. Ainda bem que eu não apostei no setor aí de comercial, né? Edifícios comerciais, porque tá aí também bem enroscado, né? E aí outro setor enroscadinho que eu apostei foi o RBED11 educacional. Aí eu analisei todos os imóveis que tinha dentro, são cursos aí que é difícil ter a distância, a maioria deles, né? Por exemplo, medicina. Então eu achei interessante esse daqui, com um dividendo muito gordo, né? Deu certo, né? A gente viu aqui um crescimento baseado aí praticamente aí na inflação. Ele fez subscrições, mas foi tudo tranquilo. Então foi uma boa escolha aí o RBD11. Hoje ele está a 0,84 de PVP, ainda um excelente dividendo de mais de 10%, cara. Eu acho muito interessante, né? Mas tem que a pessoa gostar do setor educacional. Não tenho tantos assim, porque ainda tem um pouquinho de pé atrás com o ensino aí, a distância, podendo fazer uma pressão aí, né? Nesse fundo aqui, mesmo tendo a maioria dos cursos difícil de ser replicado à distância. Então um conceito muito importante que nós vimos é que os dividendos dos fundos imobiliários eles tendem a crescer ao longo do tempo, os de tijolos, né? E teoricamente os imóveis também vão valorizar, só que isso não vai acontecer de um momento para outro. Isso aqui é no longo prazo, né? Os imóveis tendem a valorizar e aí consecutivamente depois as cotações também. Então isso aí não acontece do dia para a noite, não é simultâneo, tem que pegar um longo prazo. E exatamente essa vantagem é a principal em relação à renda fixa, né? A renda fixa, ela não valoriza, você ganha o dividendo e já era. E outro
um ponto interessante é que os fundos imobiliários eles são isentos de IR, né? Então eu peguei o melhor título do Tesouro, que é o Tesouro IPCA 2055, né? Considerando uma inflação de 10%, embora a inflação vai diminuir, ele é o que está dando a maior rentabilidade. Ele dá aí 15,66 bruto, com uma taxa de 5,66, né? Só que aí você tem que lembrar da inflação. Tira a inflação, dá 13,70. Já come uma boa parte da inflação. E quanto maior a inflação, menor a rentabilidade. Você tem que pensar no Tesouro IPCA como não IPCA mais 5,66, por exemplo, que esse aqui está dando, né? E sim 85% da inflação mais 5,66. Então, quanto maior a inflação, pior, né? Então, nós teríamos aqui uma líquida tirando a inflação de 3,70. Tanto esforço para ganhar 3,70. Por isso que não vale a pena. Ações são muito melhores, seguidos aí dos fundos imobiliários mesmo. E é difícil comparar assim renda fixa com renda variável, mas eu prefiro sim a renda variável. E a gente vai ver aqui então os dividendos dos últimos 12 meses, e o que tem o melhor dividendo é o VTLG11, seguido do CID11, seguido do HGLG11, mas tem alguns recorrentes, o BTLG11 e o XPLG11. Você vê que todos eles estão com dividendo bastante interessante. A gente pegar aqui anualizado, né, o maior dividendo acaba sendo aqui o CID11 em 10,48. Na sequência, o VTLT11, praticamente empatado com o HGLG11. Seguido aí o BTLG11 e o XPLG11. Vendo aqui quem está negociado abaixo do PVP seria o XPLG11, o VTLT11 o mais barato, seguido aí do CID11, também quase igual, né? E aí o BTLG11 está 5% acima, o fundo extraordinário, e o outro que eu acho também muito bom é o HGLG11, com 14% acima. Então você vê que os melhores fundos imobiliários, o pessoal está valorizando os gestores. Esses dois são os melhores mesmo, mas no momento, se eu fosse escolher, seria esse aqui, o BTLG, porque está menos acima, né? Mas enfim, talvez, quem sabe, quando sair os não recorrentes, o HGLG11 dê uma equalizada em relação ao BTLG. Então assim, eu vejo ainda muito sentido nos fundos imobiliários, mas não pode ficar olhando a cotação, senão você não vai ver essa valorização que eles oferecem no longo prazo.